Alfredo Milano, ele foi meu tio. Ele começou a voar em 1994 no Pico do Gavião. 3 anos depois, em 1997, ele quebrou o recorde brasileiro de distância em um parapente, ao voar 165 quilômetros no sertão nordestino, em Quixadá, no Ceará. Ele participou de diversos campeonatos, ganhou a etapa do Paulista, Brasileiro. Um tempo depois, no início dos anos 2000, o Alfredo começou a voar de asa delta. Ele comprou uma asa Ecstasy e fez os seus primeiros voos junto com seus amigos, o Kurt, o Moacir, lá no Pico do Gavião. Um tempo depois, o Fredo ele teve que se mudar por conta do trabalho e acabou parando de voar de parapente e de asa delta. Por volta de 2007, ele começou a voar de paramotor e ele se encantou com essa nova modalidade, porque ele poderia voar no litoral brasileiro. Ele fez voos em Ubatuba, no Nordeste e na cidade de Natal, Mojimirim, onde ele decolava no Aeroclube. Ele até montou um trike e ele acoplou o motor do paramotor nesse carrinho para facilitar as decolagens no Aeroclube. Em 2017, quando ele já estava tratando um câncer, teve uma etapa do Mundial de Parapente em Andradas e ele acabou se empolgando e até comprou um novo parapente para ele voltar a voar. Nessa época, tem até 2 registros lá no XC Brasil dos últimos voos que ele fez, e foram 2 cross-country para Mojimirim e um cross que ele fez uma triangulação em Andradas, pousando ali na General Beer. O Alfredo me influenciou a voar quando ele me levava para o Pico do Gavião, desde que eu era criança. E aí eu, o Fredo, a Natália, e a gente até acampou lá no Pico do Gavião algumas vezes, fizemos fogueira. Nesse acampamento, para minha surpresa, a gente subiu para o Pico do Gavião à noite e o Fredo inflou a vela dele e decolou, fazendo um voo noturno por conta da lua cheia que estava naquele dia. Quando eu tinha 14 anos, o Fredo me levou para voar em um voo duplo lá no Pico do Gavião. Aquele voo para mim foi inesquecível, eu me lembro como se fosse hoje. Fiquei maravilhado com o voo. Durante o voo ele dava várias dicas para mim. Ele falava como ele fazia a curva nas térmicas, que ao invés do jeito tradicional de usar o batoque para poder fazer a curva, ele torcia a linha uma linha A para poder fazer a curva. Então ele pegava na linha, ele torcia só um pouquinho e o parapente fazia a curva. Assim que a gente pousou, eu fiquei encantado com o voo que eu tive e desde então eu sempre tive o sonho de fazer um voo solo de parapente. Em 2009, quando eu tinha 23 anos, eu decidi, vou voar de parapente. Comecei a estudar, comprei um livro do Sivuca na época, comecei a ler, aprender sobre meteorologia, sobre as forças que são atuantes no parapente, sobre técnicas de segurança, técnicas de descida, e fui sempre buscando me informar. Mas o Fredo ele falava para mim: Rafa, você só vai voar de parapente quando você tiver 30 anos e a sua casa própria. Em 2019, eu estava no momento que eu queria realizar todos os sonhos que eu tinha. E eu fui fazer um voo duplo no Pico do Gavião com o Fabinho, saí do voo maravilhado e decidido, agora eu vou voar de parapente. Contei pro meu tio, que havia feito aquele voo duplo, meu tio já estava num tratamento contra o câncer, e ele ficou com água na boca, vamos dizer assim, porque ele falou exatamente com essas palavras para mim: Rafa, como você dá um doce para uma criança e falar que você vai voar de parapente. Um tempo depois, em maio de 2019, meu tio ele faleceu em decorrência de um câncer. E aí, um tempo depois, eu falei para minha prima:
Natália, a única coisa que eu gostaria dele eram os equipamentos de parapente dele. Minha prima me apoiou, falou, Rafa, toma, vai realizar seu sonho, vai voar, tá aqui os parapentes. Ele tinha 2 parapentes, eu sabia que eram parapentes avançados, ele tinha uma vela Zeno e um Delta, se eu não me engano. O pessoal do Pico do Gavião me ajudou a vender, e aí então eu comprei o meu equipamento inicial, novo, para começar a voar de parapente. Quando eu fiz meu primeiro voo, o Fabinho foi meu instrutor, eu usei uma Celete que era do Alfredo. Era uma Super Profil, antiga, acho que por volta dos anos 2000 que era muito utilizada. Em outubro de 2019, então eu fiz o meu primeiro voo solo, decolando da rampa nordeste do Pico do Gavião, no fim de tarde. Tava um vento bom, forte até, para uma decolagem, e eu sabia que eu tinha que colocar a vela na cabeça para decolar, senão eu não voaria, o pessoal não ia liberar eu para voar. Então tomei a decisão, inflei, corri para baixo da vela, segurei, controlei. O Fabinho estava no pouso me esperando, o Max estava me ajudando na decolagem, e aí então o Max me liberou, Rafa, pode decolar. Decolei, afastei da montanha, pousei, fiz a aproximação, pouso em pé, perfeito, e meu primeiro voo foi fantástico e marcante para mim.